pessoal, tudo bem com vocês? A partir de hoje, nós vamos iniciar um estudo sobre as regiões brasileiras. O Brasil ele é dividido em 5 regiões: a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E cada uma dessas regiões são formadas por estados que possuem características naturais, físicas, sociais e econômicas bem semelhantes. Hoje, o nosso estudo é voltado para a região sudeste do Brasil, que é formado pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. No nosso estudo de hoje, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre as características naturais da região sudeste do Brasil. Já que a gente vai trabalhar as características naturais da região sudeste, vamos iniciar falando sobre o clima dessa região? Na região sudeste há um predomínio do clima tropical. Todos os estados da região vão apresentar esse tipo climático, que se caracteriza por apresentar verões quentes e chuvosos e invernos com temperaturas mais amenas e seco. Esse tipo climático que predomina no sudeste brasileiro vai permitir o desenvolvimento de um tipo específico de vegetação, que são as florestas tropicais. Essas florestas tropicais elas são conhecidas por nós como a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela não está presente apenas na região sudeste do Brasil. Ela se estende também por outros 3 estados brasileiros. E ela é muito rica em diversidade, apresenta uma fauna e flora bem diversa, com características bem peculiares. Devido ao fato de grandes centros urbanos terem se desenvolvido sob essa formação vegetal, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, o desmatamento, o avanço da exploração de madeira e de espécies vegetais, de animais, os avanços dos centros urbanos, o consumo excessivo gerando poluição, tudo isso contribuiu para que atualmente reste apenas 12% da floresta original. Além do clima tropical, que influencia o desenvolvimento das florestas tropicais, ao sul de São Paulo, bem no extremo sul da região sudeste, a gente vai ter também o aparecimento de um clima subtropical. O clima subtropical ele é caracterizado por apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Esse tipo de clima vai fazer com que nessa região, nessa pequena área da região sudeste, se desenvolva uma vegetação que a gente chama de mata de araucárias. Essas matas de araucárias também são bem comuns aqui na região sul, principalmente nas serras gaúchas e catarinenses. Percebam então que esse tipo de vegetação ele se desenvolve em locais onde as temperaturas são mais amenas, são mais baixas, que é o caso dessa pequena área no sul da região sudeste do Brasil. Já o relevo da região sudeste, ele é bem diversificado. Por um lado, a gente encontra superfícies bem elevadas, como a Serra da Mantiqueira, que se localiza entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a Serra da Canastra, localizada no estado de Minas Gerais, a Serra do Mar, localizada entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e também a Serra do Caparaó, localizada na divisa dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais. Vai ser nessa serra, nessa elevação, que a gente vai encontrar o pico mais alto da região sudeste, que é o Pico da Bandeira. Por outro lado, a gente encontra também várias planícies na região sudeste. Essas planícies elas formam longas baixadas e estão localizadas próximas aos rios e ao litoral da região sudeste. A gente pode destacar e citar aqui a Baixada Fluminense, localizada no Rio de Janeiro, e a Baixada Santista, localizada no estado de São Paulo. No que se refere à hidrografia, ou seja, aos rios da região sudeste, a gente não pode deixar de destacar o grande potencial hidrelétrico dos rios da região. Ou seja, eles são muito utilizados para estar produzindo energia. Os rios da região sudeste eles vão ter suas nascentes nas áreas mais elevadas do relevo. Ou seja, eles vão estar nascendo naquelas serras que eu citei anteriormente quando a gente estava trabalhando sobre o relevo.
Esses rios, então, saem desses pontos mais altos do relevo e correm em direção ao mar, ao oceano, que é onde está localizado a foz desses rios. E aí a gente pode destacar alguns rios muito importantes dentro da região sudeste. Um deles é o Rio São Francisco. Esse rio ele tem a sua nascente situada nas serras do estado de Minas Gerais. E ele, então, nasce na região sudeste, no estado de Minas Gerais, e corre, então, a direção nordeste do Brasil. Como esse rio ele segue o seu percurso para a região nordeste, ele acaba se deparando com áreas onde a chuva é muito escassa, que essa chuva ocorre em muita pouca quantidade. E esse rio não seca, não desaparece, porque as chuvas são muito intensas e inconstantes nas suas nascentes, que estão localizadas no estado de Minas Gerais. Isso faz com que esse rio ele seja muito importante para o abastecimento da população, tanto da região sudeste como da região nordeste, já que ao longo desse rio foram construídas várias usinas hidrelétricas que são então utilizadas para estar gerando abastecimento da população e também para estar gerando energia para estar atendendo então a população de alguns municípios que ficam próximos a esse rio. Outros rios que merecem destaque é o Rio Paraíba do Sul, localizado entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente esse rio se encontra em um estado de bastante degradação, muito poluído. Isso porque as indústrias locais utilizam a água desse rio e depois despejam os seus resíduos industriais totalmente contaminados nesse rio. Outro rio que merece destaque é o Rio Paraná. Esse rio ele surge do encontro do Rio Grande e do Rio Paranaíba. Então esses dois rios se juntam e formam o Rio Paraná. Esse encontro vai ocorrer entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, e o Rio Paraná então vai seguir em direção à região sul do Brasil. Um importante afluente do Rio Paraná é um rio provavelmente muito conhecido por vocês, o Rio Tietê, onde foi construída a hidrovia Tietê-Paraná. Essa hidrovia ela é muito importante dentro do sistema hidroviário brasileiro, pois ela é utilizada para estar fazendo a circulação de mercadorias em localidades próximas aos portos. Isso faz com que essa hidrovia ela tenha um papel muito importante dentro da economia do nosso país. No que se refere aos rios da região sudeste, a gente não pode esquecer de falar do Rio Doce, localizado nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e do Rio Paraopeba, localizado no estado de Minas Gerais. Esses dois rios foram atingidos pela lama proveniente do rompimento de uma barragem de minérios da empresa Vale. Em 2015, o rompimento dessa barragem ocorreu no município de Mariana, no estado de Minas Gerais, atingindo o Rio Doce, e em 2019 esse rompimento da barragem ocorreu no município de Brumadinho, também em Minas Gerais, atingindo principalmente o Rio Paraopeba. Até hoje, esses dois rios não se recuperaram e nada de muito significativo foi feito também para estar amenizando todo esse desastre, nem por parte dos governantes e nem por parte da empresa Vale, proprietária da barragem que acabou se rompendo. Os rios apresentam uma água com uma grande quantidade de minerais pesados que acabam a deixando impróprio para o uso da população, assim como a água desse rio acabou contaminando também os peixes, né, toda a fauna presente por ali. Vamos agora para o resumo da aula de hoje? Confere aí e anota tudo no teu caderno de geografia. A região sudeste é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Dentro dos aspectos naturais, a gente pode destacar o predomínio do clima tropical em todos os estados e também a presença do clima subtropical no sul do estado de São Paulo. Esses tipos climáticos vão permitir o desenvolvimento das florestas tropicais e também das matas de araucárias. Dentro do relevo da região sudeste, a gente encontra uma grande diversidade de planaltos, serras e também de planícies.
Destaco aqui o Pico da Bandeira, que é o pico mais alto da região sudeste. Dentro da hidrografia da região sudeste, a gente não pode deixar de pontuar aqui o grande potencial hídrico desses rios, que são utilizados para estar produzindo energia nas hidrelétricas e também são utilizados em grande escala para o abastecimento da população. Aqui, vale destacar alguns rios que são os que mais se destacam na região sudeste. O Rio São Francisco, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Paraná e o Rio Tietê. Agora é só tirar um print dessa tela e anotar tudo no caderno de geografia. A nossa aula era isso. Até a próxima!